Salve, salve galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca C3D. Essa banca é uma das mais difíceis de você dar um rumo ao aluno. Por quê? Porque é uma banca que cobra tudo. Quando a gente fala assim, prioriza determinado assunto, não, você encontra de tudo nessa banca, tudo, tudo. A parte de interpretação de textos talvez seja mais simples, que não é assim tão, as questões não são tão sofisticadas. Mas de resto você encontra tudo. Não é que você não encontre questões de interpretação, você vai encontrar em todas as provas. As questões são bem elaboradas, são bonitas, mas não são aquelas terríveis, tenebrosas, como são, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas. São questões que você, pela metodologia da contestação, você consegue resolver. Aí você encontra de tudo, pontuação, e pontuação junto com conhecimento de sintaxe, muita questão de esclarecimento do uso de vírgula, de dois pontos. Enfim, você tem um sinal de pontuação e pede para explicar o porquê daquele sinal de pontuação. Questões de denotação e conotação, tá? Questões de sintaxe, a gente até falou um pouquinho de sintaxe agora, porque você, para matar as questões de pontuação, na maior parte das vezes, você tem que saber sintaxe, mas sintaxe, eles também pedem função sintática, por exemplo, de pronome oblíquo, função sintática de pronome relativo, classificação de orações. Cara, é um trabalho de sintaxe pesado, é um trabalho aprofundado. Função sintática de pronome oblíquo, classificação de orações. Enfim, você vai encontrar questão de identificação de classes gramaticais, se é substantivo, se é adjetivo, se é advérbio, se é pronome. Você vai encontrar questão de predicados, predicado é verbo nominal, se o predicado é nominal, de transitividade do verbo, se o verbo é transitivo direto, se o verbo é de ligação, tá? Estrutura e formação de palavras, outro tema que é cobrado, tá? E aí eles cobram se você tem derivação regressiva, se é uma conversão, se a palavra é palavra primitiva, se é uma palavra composta. Cara, você encontra de tudo, questões de concordância nominal e verbal, regência, crase, tudo, colocação pronominal, enfim, toda a parte de gramática é cobrada e também os elementos coesivos, tá? Você tem questões de coesão, que eles perguntam também, há perguntas interpretativas, perguntas sobre interpretação de textos, se é uma inferência textual. Cara, uma geleia geral, essa banca, é uma geleia geral, tá? Agora, por exemplo, um curso completo, um curso bem feito, atende tudo que você... Tá, assim, porque não tem assim nada de novo, eles não privilegiam determinado assunto. Existem bancos que você olha assim, puxa, quantas questões de regência, quantas questões de concordância. Você olha, puxa, essa banca aqui privilegia muito questões de conjunções. Essa banca não. Essa banca cobra de tudo um pouco, é impressionante. E tudo. Bom, vamos lá, vamos para as questões que são muito interessantes e aí já dá uma ideia de que tudo pode ser cobrado realmente. Então, olha lá. No período, retrospectivas de fim do ano servem para passar o passado a limpo. Passar o passado a limpo. E organizar nossas lembranças, que sem elas seriam histórias sem nexo. Passar o passado a limpo. O que é isso? É uma estrutura que está em sentido o quê? Conotativo, figurado. Tá? Sentido denotativo é a mesma coisa que sentido literal. É o sentido do que está escrito nas letras. É aquele sentido que você encontra nos dicionários. Mas quando você fala em passar limpo, não é que você vai limpar a coisa. Tá? Quando você fala passar o passado a limpo, é porque eu vou revisitar o meu passado de forma aprofundada, olhar com minúcias, com detalhes, os fatos que aconteceram no passado. Não vou deixar nada ser esquecido. Então, isso, né, a expressão a limpo aí, que quer dizer um aprofundamento no estudo daquele elemento, está no sentido figurado, não no sentido de limpeza. Tá? Então, sentido conotativo ou figurado. Maravilha. Questão número 2. Aí você vê a primeira questão já fazendo essa distinção entre denotação e conotação. Legal? Ele fala aqui em sentido referencial ou que faz referência a termos anteriores. Também não é o caso. Bom, vamos lá. Marque a alternativa em relação à justificativa para o uso das vírgulas que separam o trecho sublinhado. Olha aquilo que eu falei.
tá? Você tem um trecho em que há um emprego de 2 vírgulas e ele pergunta o porquê dessas 2 vírgulas. Então você tem que saber o quê? Sintaxe. O ano de 2020, o qual se quer que é um pronome relativo. Se ele é pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Qual é a diferença entre a oração subordinada adjetiva restritiva e explicativa? A oração restritiva vem sem sinais de pontuação isolando. Tá legal? A oração subordinada adjetiva e explicativa ela vem com sinais de pontuação. Então, na realidade, estou isolando a oração subordinada adjetiva e explicativa. Um detalhe curioso, que a primeira oração é: o ano de 2020, por exemplo, esteve cheio de notícias destacáveis. Então, essa oração subordinada adjetiva ela está dentro da oração principal. Aliás, é muito comum a oração subordinada adjetiva vir intercalada. Ela vem dentro da oração principal. E como se trata de uma oração adjetiva? Porque é introduzida pelo pronome relativo. E esta oração está isolada por vírgulas. Esta oração tem caráter explicativo. Por isso que a resposta é a letra D de dado. Questão número 3, questão de crase. Vamos lá. No período, retrospectivas por vir terão que recorrer à ficção ou ao delírio para contar como foi 2020. Pior que é mesmo, né? E seus desdobramentos, como foi 2020, como é que foi 2021. Graças a Deus, nós estamos saindo disso. Tá? E aí ele fala que esse fragmento ocorre com crase e tal. Marque a alternativa em que também se deve usar a crase. A letra A é bastante legal, gente. A loja só abre após as... Se eu não tivesse o após, haveria crase mesmo. A loja só abre às 9 horas. Certo? Por quê? Porque é a hora do relógio. Mas como nós usamos a preposição após, a presença da preposição após inibe a presença da preposição a. Então eu não posso ter preposição após e preposição a. O que acontece? Eu tenho que tirar a crase. Fica só o artigo as. Após as 9 horas. Se você substituir 9 horas por meio-dia, a loja só abre após o meio-dia. Não é após ao meio-dia, após o. Porque o após não permite que haja a presença da preposição a. Então essa crase está errada. Não me referi àquele rapaz. Eu não me referi àquele rapaz, eu não me referi a esse rapaz. Então, o bizu, eu sempre ensino esse bizu para os meus alunos. Eu quero saber se aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas leva crase. Eu substituo por isso, esse, esses, essa, essas. Certo? Se aparecer a preposição a antes, vai haver crase. Se não aparecer, não vai haver. Se a frase fosse vi aquele rapaz, quando eu substituo, fica vi esse rapaz. Apareceu a preposição a? Não apareceu. Então, aquele não leva crase. Bom, como apareceu a preposição a, aquele leva crase, já chegamos à resposta. Letra C. João vendeu o carro a prazo. Gente, a prazo é uma locução masculina. Prazo é o prazo. Então, vem cá, se é uma locução masculina, eu posso ter tão somente a preposição, mas nunca o artigo. Então, a prazo não leva crase. Se fosse à vista, levaria, porque é uma locução adverbial feminina. Maria estuda de segunda a sábado. Nós temos aqui 2 justificativas para a impossibilidade da ocorrência dessa crase. Primeiro, que sábado é masculino. Segundo, eu estou trabalhando com o limite mínimo e o limite máximo. Em que segunda é o limite mínimo e vem tão somente a preposição de. Certo? Se eu tenho só a preposição de, eu só poderia ter a preposição a antes de sábado. Se fosse da segunda, da é preposição de com artigo a. Aí seria da segunda ao, preposição a com artigo o sábado. Lembrando, sábado é masculino. De segunda a sexta, não haveria crase. Da segunda a sexta, aí levaria. Da segunda, preposição de artigo a sexta, preposição a artigo a. Maravilha! Olha só essa questão, gente. Marque a alternativa correta em relação à função sintática do elemento sublinhado. Lais, ele quer saber, tá? A função sintática do pronome oblíquo.
O macete que eu sempre ensino é substituir por esse menino. Como está no plural, reunir. Você poderia substituir por essas pessoas, reunir essas pessoas, reunir esses meninos. Tá? Reunir esses meninos. Certo? Essas pessoas fica melhor porque, olha lá, quem reúne alguém. Essas pessoas é o objeto direto. Quem reúne alguém. O verbo reunir é transitivo direto. Essas pessoas, objeto direto. Eu substituo pelo pronome oblíquo as. Aí fica reunir mais o pronome oblíquo as. O que acontece quando o a, os, as aparecem depois de R, S ou Z? Cai o R e eu acrescento a letra L. É justamente isso aqui. Cai o R, aí ficou reuni-las. E nós acrescentamos a letra L ao pronome oblíquo. Mas enfim, o pronome oblíquo original é o pronome oblíquo as. E justamente por causa disso, quem reúne alguém, essas pessoas seria o objeto direto. E o objeto direto nós substituímos por o a, os, as. Então eu nem sei o que nós vamos reunir, mas certamente é algum elemento feminino e plural, para que a gente possa ter o pronome oblíquo as. Certo? E se eu quero saber a função sintática desse as, basta substituir por esse menino, esses meninos, reunir esses meninos, reunir essas pessoas. Quem reúne alguém, essas pessoas é objeto direto, o pronome oblíquo as é objeto direto. Função sintática do pronome oblíquo. Questão número 5. Olha que questão legal, cara. É engraçado que aqui não é exatamente termos gramaticais, né? É termos, né? Se fala em polissemia, termos muito mais da semântica e da interpretação textual do que propriamente da gramática. Bom, vamos lá. É uma possível conclusão que se tira do texto. Cara, isso é uma inferência. Inferência é 1. Inferência é aquilo que você infere, aquilo que você conclui, aquilo que você deduz. Então, item 1. Cara, se você confia no seu taco, você já chegou à resposta. Que é a letra A. Certo? Relação que se estabelece entre textos, intertextos. Tá? É quando um texto menciona um outro texto. Você pode mencionar o outro texto integralmente ou um fragmento do outro texto. Tá? Você não precisa ser... Às vezes você menciona para fazer, até para ironizar, minha terra tem palmeiras, ou de canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam e não gorjeiam como lá. Esse poema do Gonçalves Dias, né, Canção do Exílio, já teve 200 paródias diferentes. Tá? Então, quando você faz uma referência a um texto, faz uma paródia de um texto, isso é uma reprodução parcial. Isso serve como uma intertextualidade. Intertextualidade 4. Ela bateu certinho. Certo? A mesma coisa que anfibologia, perdão. Anfi significa duplo. 2. Os dois lados. Tá? Então, anfi significa isso. É a mesma coisa que ambiguidade. Tem os duplo sentido. 3. Bateu. Tá? Olha lá. Une as partes íntimas do texto. Tá? O que faz? Qual é o elemento que une? Que faz a conexão. É o conector, não é? O que é esse elemento? Faz o quê? Qual é a função desse elemento de conectar, de unir? É ele que faz a coesão textual. Olha lá, o item 5. Coesão. Um significante com vários significados de acordo com o contexto. Então, uma palavra que pode ter vários sentidos diferentes. Por exemplo, a palavra manga. Né? Pode ter vários sentidos. Pode ser a fruta, pode ser a manga da camisa, ainda pode ser ele manga. Certo? Que é o verbo mangar, que significa debochar, gozar. Então, isso é uma palavra com vários, muitos, polissílaba tem várias sílabas. Semia, sentidos. Polissemia, vários sentidos. Então, polissemia, 2. Nexo e lógica entre as ideias do texto. Faz lógica. Quando né, você tem um fragmento que tem lógica com o outro,
tem nexo em relação a um outro fragmento, tá? Você une esses elementos e faz sentido, isso chama coerência textual. A coerência 6. Então, confirmamos resposta à letra A. Questão número 6 é uma questão de regência. Vamos lá. Verbo advertir. Verbo advertir está naquele campo semântico de informar, de avisar, de alertar. Esses verbos não são apenas bitransitivos, eles são 2 vezes bitransitivos. Você pode informar alguma coisa a alguém, certo? Ou você pode informar alguém de alguma coisa. Olha lá, temos de advertir o quê? Que sempre aceitamos sugestões. Então, temos de advertir isso. Quem adverte, adverte alguma coisa. Então, isso, que é a coisa, funciona como objeto direto. A alguém, nós estamos, a pessoa está exercendo a função de objeto indireto. Quem adverte, adverte alguma coisa. Estou advertindo o quê? Que aceitamos sugestões a alguém, ao prezado cliente. Agora, nós poderíamos inverter. Temos de advertir o prezado cliente. Aí, olha lá. Aí a pessoa passa a ser objeto direto. O prezado cliente. O prezado cliente. Só que quem adverte, adverte alguém de alguma coisa. De quê? Aí a coisa, né, que está formalizado sob a forma de uma... Formalizado sob a forma... Que aparece sob a forma de uma oração. Passa a ser objeto indireto com a preposição de. Tá? Então as duas construções estão certas. Se a coisa funcionar como objeto direto, a pessoa como objeto indireto, que é a frase original. Também estaria correto se a pessoa funcionar como objeto direto e a coisa como objeto indireto. O garoto não tinha ideia de alguma coisa, daí a presença da preposição de, que poderia lhe advir, poderia advir ao garoto. Se é ao garoto, objeto indireto, por isso, olha lá, ele substituiu ao garoto pelo pronome oblíquo lhe. Maravilha. A letra B está correta. Letra C. Mandaram chamar o menino. Mandaram chamar o médico. No verbo chamar está no sentido de mandar vir, de convocar. De mandar vir, nesse caso, ele é verbo transitivo direto. Por isso que o médico é objeto direto. Que assistiu este doente. É o verbo assistir no sentido de dar assistência. Existem duas correntes. Uma que diz que só pode ser transitivo direto. E a outra que admite as duas hipóteses, como transitivo direto ou transitivo indireto com preposição a. Bom, como ele não usou a preposição a, essa construção sem a preposição a é indubitavelmente correta. Se viesse com preposição a, existe uma corrente que defenderia o emprego dessa preposição, existiria uma corrente que condenaria. Então, como transitivo direto, todas as correntes admitem. Agora, existe uma corrente que admite as duas possibilidades. Sem a preposição, como transitivo direto, ou com preposição a. Sem preposição, aí todo mundo é unânime em concordar. Por enquanto, estamos imunes de pagar impostos. Quem está imune de alguma coisa. É regência nominal. Tá? Imune, que é um adjetivo que pede a presença da preposição de. Aqui não é regência verbal. Tanto é que na própria pergunta, olha lá, ele fala sobre regência nominal. Maravilha. Como é que a preposição dele é exigida por ideia? Ideia de alguma coisa, também no caso de regência nominal. Bom, e a letra E? Notifique-lhe de que o diretor o convocou. Peraí. É o mesmo caso do advertir. Informar, avisar, alertar, alarmar, advertir. Tá? Se a coisa funcionar como objeto direto, a pessoa tem que funcionar como objeto indireto. Ou vice-versa. Agora, o que eu não posso ter é dois objetos indiretos. Aí não. Ou eu mantenho notifique-lhe, o lhe sendo objeto indireto, só que aí a oração tem que ser objeto direto. Notifique-lhe que, aí o que eu fiz? Eu eliminei a preposição de, certo? Ou faço o seguinte, notifique-o, boto o pronome oblíquo o, porque o pronome oblíquo o assume a função de objeto direto, e mantenho
a oração como objeto indireto com preposição de. Enfim, ou você... Um dos dois tem que passar a ser objeto direto. Eu não posso ter dois objetos indiretos ligados ao mesmo verbo. Como eu também não poderia ter dois objetos diretos. Também estaria errado se eu colocasse notifique-o que. Também estaria errado, porque eu teria dois objetos diretos. Tá? Então, se a coisa funcionar como objeto direto, a pessoa tem que funcionar como objeto indireto. Tá? E vice-versa. Se a pessoa funcionar como objeto direto, a coisa tem que ser objeto indireto. Olha lá. A pessoa aparece aqui com lhe como objeto indireto. A oração sendo introduzida pelo que como objeto direto. Coloquei o pronome oblíquo os. Pronomes oblíquos ou a, os, as exercem a função de objeto direto. A oração assume a função de objeto indireto. Vocês vejam as características dessa banca, gente. É uma banca pesada, cara. Ela trabalha com conceitos muito aprofundados da gramática. E assim, com conceitos muito diferentes, muito distintos. Cara, eu vi essa questão em vestibular há muitos anos. Eu tenho, inclusive, nas minhas apostilas lá, dando aula na Academia do Concurso, nos anos 2000, 2001, essa frase apareceu, tinha essa frase. Essa frase é de um... Eu não lembro exatamente qual, mas é de um grande escritor. Tá? E é esse porquê que é um emprego arcaico na língua, sendo utilizado como para quê, a fim de que, com a finalidade que, tá? Com o objetivo de que, aliás, sempre que eu falo, olha, quando a gente utilizar um conector que você possa substituir por com objetivo de, ou com objetivo de que, a ideia é de finalidade. Quer dizer, orai, para que, com a finalidade de que vós, orai vós, é o imperativo afirmativo. Lembra-se, a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo vem do presente cativo sem S. Então, eu oro, tu oras, ele ora, nós oramos, vós orais. Então, orais é a segunda pessoa do plural do presente cativo. Só que a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo vem justamente do presente do indicativo sem o S. Certo? Então, orai, vós orais, fica a segunda do plural, orai vós. Então, orai vós, estou mandando as pessoas orarem, para que essas mesmas pessoas, com o objetivo de que essas mesmas pessoas não entrem em tentação. Entreis é o presente do subjuntivo. Então, orai vós, para que vós não entreis em tentação. Então, orem vocês, para que. Então, é um uso arcaico, não se usa mais o porquê com esse valor de para que, a fim de que, com objetivo de que, com a intenção de que. Tá? É um uso completamente arcaico, mas o porquê foi usado exatamente com essa ideia de finalidade. Aí, tá? Sim, na literatura, eu acho que é o único exemplo que eu lembre. Maravilha. É a resposta, inclusive. Fomos a pé. Olha lá, como é que é diferente esse porquê. Esse porquê aqui, aliás, vamos dormir. Por quê? Porque é sinônimo de já que, visto que, dado que, uma vez que, tá? Dado que, por quanto. Por quanto, ou seja, vai introduzir uma ideia de explicação, causa. Aquele é o cão porque... Aqui, gente, isso aqui, aquele é o cão pelo qual fui mordido. Eu fui mordido pelo cão. Então, fui mordido, né? O pronome relativo está fazendo referência a cão, por isso, inclusive, que o porquê é separado, porque esse que é um pronome relativo, eu substituo por pelo qual. Certo? Isso aqui é um agente da passiva. É um agente da passiva. Então, foi ele que mordeu a pessoa. Então, isso aqui é um agente da passiva, tem valor agente. E mesmo que chova, ainda que chova, embora chova, isso aqui é uma conjunção concessiva, vai dar uma ideia de concessão. Então, questão número 7, letra A. Questão número 8, questão de vozes verbais, outro assunto que eles cobram. Fundamental. Você vê como que eles se aprofundam nas informações.
Que olha a frase, inclusive, que ele pede para você identificar os elementos. O barulho do bonde cortava o silêncio da noite. Primeiro que ele já usa uma frase em sentido, né, conotativo, inclusive uma personificação aí, barulho da noite cortava. Enfim, quem corta, corta alguma coisa. O silêncio da noite é objeto direto, certo? Esse cara aqui vai passar a ser sujeito, o silêncio da noite. Só que fundamental nessa brincadeira, isso, por isso que eu falo, é uma banca que se aprofunda realmente nos conhecimentos, nas exigências. Eu cortava, tu cortavas, ele cortava, cortávamos, cortáveis, cortavam. Isso aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. Quando eu passar para a voz passiva, necessariamente o verbo ser vai ter que ganhar o tempo deste verbo da frase original, ou seja, o pretérito imperfeito do indicativo. Como é que é o pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser? Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Então, o silêncio da noite era cortado pelo barulho do bonde. Tá? A identificação do tempo verbal se torna fundamental para você resolver essa questão. Você vê, aí nós trabalhamos a questão do porquê, né? Funcionando como para quê, que é tá? E aí temos uma outra questão interessante sobre o emprego de conectores. Como a estrela que só brilha de noite vive Iracema em sua tristeza. Ou seja, a Iracema vive em sua tristeza igual, tal qual, da mesma forma que a estrela que só brilha de noite. Né? Tô falando da solidão, da tristeza e tal. Então, da mesma maneira, vive Iracema que vive a estrela que só brilha de noite. Então, na realidade, eu estou comparando a maneira como vive a Iracema, como vive Iracema, a maneira como vive a estrela. Então, uma comparação lógica, uma comparação metafórica e tal, né? Então, uma ideia de comparação. Uma ideia de comparação de igualdade. Igual à estrela, da mesma forma que a estrela que só brilha de noite, Iracema vive em sua tristeza. Tá? É uma frase, cara, que se você distrair, você vai marcar a letra D. Porque se a frase fosse como a estrela, sem o quê? Como a estrela só brilha de noite, nós não podemos vê-la durante o dia. Olha como é que é diferente a situação. Na frase original, realmente há uma ideia de comparação. Estou comparando a forma como vive Iracema, a forma, né, como vive a estrela, né? Mas olha só essa frase. Como a estrela só brilha de noite, nós não podemos vê-la durante o dia. Repare que o como aqui seria sinônimo de porque, já que, visto que. Aqui sim, né? Porquanto, eu sempre chamo a atenção. Aqui sim estabeleceria a ideia de causa. Maravilha. E a questão número 10, que eu falo, questão de predicado. Gente, há muito tempo que eu não via que os caras cobrarem predicado em concurso. Então a gente ensina e tal, mas vamos lá. Elizabeth é linda. Eu tenho o verbo ser de ligação. Certo? É um verbo de ligação. Linda é predicativo. Quando eu tenho verbo de ligação, certo? Isso aqui é um lindo predicativo do sujeito. O predicado é nominal. A casa de Jussara sofreu reforma geral. Quem sofre, sofre alguma coisa. Sofreu o quê? Reforma geral. Isso aqui é objeto direto. O verbo sofrer é verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, eu tenho predicado verbal. Gente, olha só. Ele quer uma alternativa em que apareça um predicado verbo nominal. Para que você tenha um predicado verbo nominal, primeira característica, o verbo não pode ser de ligação. Não pode. Para que haja o predicado verbo nominal, tem que ser um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto
verbo transitivo direto e indireto ou verbo intransitivo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um verbo de ligação implícito, subentendido. O que caracteriza um predicado verbal é um verbo que indica ideia de movimento, de ação. Tá? Então, seriam esses verbos: transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, né? Ou bitransitivo, chamado bitransitivo, ou o verbo intransitivo. Certo? Maravilha. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um predicativo. O que o predicativo caracteriza o predicado nominal. E aí a gente diz que quando a gente tem uma estrutura que apareça um desses verbos e um predicativo, é porque o verbo de ligação estaria implícito. É o que acontece aqui. Quem chega, chega. Este verbo chegar é um verbo intransitivo. O verbo intransitivo já caracteriza o predicado verbal. Mas, ao mesmo tempo em que você tem o predicado verbal, você tem um predicativo. Cansadas. As crianças chegaram e estavam, olha aquilo que eu falei do verbo de ligação implícito, e estavam cansadas. Ou seja, eu tenho predicativo. Se eu tenho predicativo, o predicativo caracteriza o predicado nominal. Então, o verbo intransitivo caracteriza o predicado verbal. A presença do predicativo caracteriza o predicado nominal. Então, o predicado verbo nominal é uma união dos dois tipos de predicado. É essa a resposta. Os chuchus parecem murchos. Gente, é o verbo parecer, que também é um verbo de ligação. Quem são os verbos de ligação? Aqueles verbos que indicam estado ou qualidade. Ser, estar, ficar, permanecer, parecer. Né? Dá uma ideia de qualidade. Certo? Então, isso aqui é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, o predicado nominal. Ele é lá, eu tenho predicativo, mas eu não tenho um verbo que indique ideia de movimento, de ação, nada disso. Na letra E, a borboleta morreu. Gente, é um momento filosófico agora, hein? Quem morre, morre. O verbo morrer é um verbo intransitivo. O verbo intransitivo caracteriza o predicado verbal. Como eu não tenho um predicativo, eu fico só nesse predicado verbal, como na letra D. Se a letra E acabasse a frase assim: a borboleta morreu feliz. Feliz seria um predicativo. Aí eu teria o verbo morrer, que é um verbo intransitivo, caracterizando o predicado verbal. E eu teria o verbo morrer, que é um verbo intransitivo, caracterizando o predicado verbal, ou predicado nominal. Juntando os dois, predicado verbo nominal. Mas como eu não tenho feliz, que é o predicativo, eu não posso caracterizar esse predicado como predicado nominal. E sim, é apenas predicado verbal. Então, nós confirmamos a resposta é a letra C. Então, questão número 10, letra C. Gente, vocês viram aí, cara, as questões são de assuntos, de tudo que é tipo de assunto. Eles se aprofundam, função sintática de oblíquo, eles vão pegar um porquê que está em desuso na língua, quer dizer, rodapé de página de gramática, é uma banca diferente. Agora, por exemplo, não estou querendo fazer propaganda do meu curso, mas tudo isso que está aqui, inclusive aquele exemplo com o porquê, está no meu curso de português. Tá? Então, sempre, nada do que está aqui é diferente do que você pode aprender com um bom curso de português. Agora, que é um curso que as provas são complexas e exigem que um candidato se aprofunde no conhecimento dos assuntos, não tem a menor dúvida. E tem que atirar em tudo que é direção. Tá legal, pessoal? Maravilha, eu acho que ficou bem explicado mesmo o que essa banca quer. Aliás, quer tudo. Tudo. Não coloquei questão aqui de concordância, não coloquei de colocação pronominal, mas porque senão a gente vai ter que colocar 300 questões para caracterizar, mas é uma banca que não botei questão de identificação de classe gramatical, mas, repito, é uma banca que cobra tudo. Tá legal, galera? Maravilha! Então, um grande abraço para todos. Estamos sempre juntos. Quinta-feira nós temos a nossa tradicionalíssima live. Todos os dias, a questão do dia no Instagram. Basta me seguir. @professor_Rosenthal. Beleza, galera? Grande abraço para todos e até a próxima.